Nos confins do vasto Império Persa, sob a sombra de colunas colossais e jardins suspensos, começa a história de uma jovem cujo nome ainda não havia ressoado nos palácios. Esther era órfã e foi criada por seu primo Mordecai na cidadela de Susã. Seus dias eram silenciosos, marcados pela obediência e discrição. Ela não era uma princesa, nem uma nobre, apenas mais uma garota judia entre a multidão de exilados tentando sobreviver longe de sua terra natal. Contudo, havia algo diferente em seu olhar. Uma quietude que não era passividade, um silêncio que parecia aguardar o sinal do céu. Quando a rainha Vasti foi deposta por desafiar o rei Assuero, um decreto foi publicado em todo o império. As mulheres jovens mais bonitas seriam procuradas para se apresentarem ao rei. E assim, sem aviso, a vida de Esther foi arrancada de seu anonimato, levada por um destino que ela não pediu, mas não pôde evitar. O harém do rei Assuero era um mundo à parte, dourado, perfumado, silencioso e cruel. Lá, Esther foi levada com outras jovens virgens sem saber o que a esperava. Mas mesmo naquele lugar de intriga e competição, ela não procurou se destacar. Ela não usou sua beleza como arma, nem sua astúcia como escudo. Seu segredo era a humildade. Sua força era invisível. Ela encontrou o favor de Hegai, o eunuco responsável pelo harém, que sem nenhuma explicação aparente a favoreceu em detrimento das outras. Ele cuidou dela, preparou-a, guiou-a como se soubesse que o destino de um povo inteiro pulsava sob aquela pele calma. Durante um ano inteiro, Esther foi purificada com bálsamos e perfumes, mas seu espírito não foi contaminado pela arrogância do palácio. Ela se lembrava todas as noites das palavras de Mordecai: "Não revele quem você é." Ainda não. Quando finalmente chegou a vez de Esther comparecer diante do rei, ela não pediu nada extra, nem joias, nem roupas luxuosas. Ela era como era, silenciosa, firme, misteriosa, e algo nela quebrou o tédio do monarca. Assuero, acostumado à beleza, vazia e às palavras doces, viu em Esther uma profundidade que não conseguia explicar. Aquela noite não foi como as outras. A jovem órfã foi coroada rainha da Pérsia, mas nem coroas nem banquetes conseguiram silenciar a suspeita que pesava em sua alma. Por que ela? Porque uma filha de Israel, em uma terra estrangeira, foi colocada no trono mais poderoso do mundo? O que eu ainda não sabia era que o céu já havia se movido. Sua posição não foi acidental. Era parte de um plano que estava além de sua compreensão. Enquanto Esther se adaptava ao silêncio dourado do trono, nas sombras do império, outro homem tecia sua teia de ódio. Hamã, um descendente dos Agagitas e recém-nomeado braço direito do rei, não tolerava a desobediência, muito menos a fé. O primo de Esther, Mordecai, recusou-se a se curvar diante dele. Não por rebelião, mas por convicção. Eu não adoraria nenhum homem. Esse simples gesto acendeu uma fúria antiga em Hamã, que não apenas desejava a morte de Mordecai, mas a aniquilação de todo o seu povo. Assim, com palavras envenenadas e promessas de riquezas, ele convenceu o rei a assinar um decreto de extermínio contra os judeus. Em todo o império, uma data foi definida, o dia em que sangue inocente seria derramado. Enquanto isso, Esther vivia na ignorância, sem ter consciência do julgamento que viria sobre seu povo. Quando Mordecai ouviu o decreto, rasgou suas roupas e cobriu-se com cinzas. Ele clamou em alta voz pelas ruas de Susa, sem medo ou vergonha. Sua dor não era apenas pela morte que se aproximava, mas por saber que a salvação estava tão perto e, ao mesmo tempo, tão longe. Ele enviou uma mensagem urgente a Esther, implorando que ela intercedesse junto ao rei. Mas Esther hesitou. Ninguém podia comparecer perante o rei sem ser convocado, sob pena de morte.
e ela não foi convocada em 30 dias. O medo a envolveu. E se ele morresse antes de poder falar? E se o seu silêncio condenasse a todos? Foi, então, que as palavras de Mordecai soaram como uma espada. E quem sabe se para um tempo como este você se tornou rainha. Esther fechou os olhos e respirou fundo. A decisão que ele teve que tomar não era apenas perigosa, era definitiva. Ela reuniu suas criadas e ordenou um jejum de 3 dias. Nenhum deles comia ou bebia. Ela também não. Eu não tentaria seduzir o rei com palavras ou encantos. Ela se apresentaria como era, sustentada pelo clamor do seu povo e pela providência de um Deus que não falava, mas que sempre agia. No silêncio de seu quarto, cercada por velas bruxuleantes e suspiros silenciosos, Esther se preparou para morrer. Se eu perecer, que eu pereça. Mas eu não faria isso sem lutar. Não para ela, mas para todos. Ao amanhecer do 3º dia, Esther tomou coragem e vestiu seu traje real. Não era apenas um vestido, era uma declaração. Cada dobra, cada joia, cada cor falava 100 palavras. Ela estava pronta. Com passos lentos e firmes, ele atravessou os corredores do palácio até chegar à sala do trono. O silêncio era sepulcral. Todos prenderam a respiração. Ninguém sabia se ele viveria para dar o próximo passo. O rei, sentado em seu trono majestoso, observou-a entrar. Os olhos dele se fixaram nos dela, e por um momento que pareceu eterno, ele não disse nada. Então, ele estendeu seu cetro dourado em sua direção. Eu viveria. Esther havia superado o medo, e agora a verdadeira luta começou. O rei, intrigado com sua presença, perguntou-lhe o que ele queria. Mas Esther, movida por uma sabedoria que não vinha dela, não revelou seu pedido imediatamente. Em vez disso, ele o convidou para um banquete com Amã. Eu queria ganhar tempo, entender o coração do inimigo e esperar o momento exato em que o céu diria agora. Durante o banquete, Esther observava atentamente. O vinho fluía, a música tocava, mas em sua alma uma guerra estava acontecendo. Amã, confiante, riu e brindou sem perceber que estava cumprindo sua sentença. O rei, encantado com Esther, concordou com um segundo banquete no dia seguinte. E assim, a rede se apertou. O julgamento estava se aproximando. Naquela noite, enquanto os planos de Esther eram silenciosamente elaborados, Amã voltou para casa cheio de orgulho. Mas sua alegria foi arruinada quando ele viu Mordecai novamente no portão do palácio, de pé, firme, sem se curvar. Seu ódio atingiu o ápice. Junto com sua esposa e amigos, ele planejou erguer uma forca de mais de 20 metros de altura, só para enforcar aquele judeu insolente. O som de madeira cortando ressoou como um presságio. Entretanto, quando o martelo bateu, o céu se moveu. Naquela mesma noite, o rei não conseguiu dormir. Ele ordenou que os livros das crônicas do reino fossem lidos para ele. E lá ele descobriu que Mordecai havia salvado sua vida há muito tempo, mas nunca foi recompensado. A noite estava cheia de sussurros divinos. O julgamento estava se aproximando e não seria como Hamã pensava. No dia seguinte, quando Amã entrou na corte real para exigir a execução de Mordecai, ele foi recebido com uma pergunta inesperada. O rei, perturbado pela revelação noturna, perguntou-lhe: o que deve ser feito ao homem a quem o rei deseja homenagear? Acreditando ser o destinatário de tal honra, Hamã descreveu um grande desfile, trajes reais, o cavalo do rei e um nobre para proclamar a glória do homem diante de todos. O rei, sem hesitar, respondeu: faça tudo isso com Mordecai. A humilhação foi absoluta. Amã, o inimigo, tornou-se o arauto de seu adversário. Ele o conduziu pelas ruas, proclamando louvores àquele que ele desejava destruir. As pessoas olhavam com espanto. O que parecia impossível começou a ser revertido.
Naquela mesma noite, Ester preparou o segundo banquete. Desta vez, a atmosfera estava carregada com um peso invisível. Hamã, ainda abalado pela humilhação, tentou manter a compostura. O rei, curioso, quis saber que pedido Ester estava guardando, com tanto zelo. E ela falou, não com gritos ou lágrimas, mas com uma firmeza que gelava a alma. Minha vida e a vida do meu povo estão em perigo. Se fôssemos simplesmente vendidos como escravos, eu teria permanecido em silêncio. Mas eles decretaram nossa morte. O rei, chocado, perguntou, quem fez isso? E Ester, com o olhar fixo, respondeu, este inimigo, Amã. O silêncio caiu como uma espada. O rosto do rei ficou vermelho de fúria. Amã desmaiou. Ele não era mais o segundo em comando do império, mas um homem condenado. O rei se levantou furiosamente e saiu para o jardim do palácio, tentando conter sua raiva. Enquanto isso, Amã se jogou aos pés de Ester, implorando por sua vida. Mas naquele momento, o rei retornou e o encontrou em uma posição comprometedora. Você também vai querer violar a rainha na minha presença? Rugiu. Foi o veredito final. Um dos eunucos revelou que Hamã havia construído uma forca para Mordecai. O rei, sem hesitar, ordenou que ele seja enforcado nela. E assim foi. O inimigo foi destruído pela mesma armadilha que ele havia armado. A justiça, embora tardia, desceu com poder. E Ester salvou seu povo. Com a queda de Amã, o perigo não desapareceu completamente. O edito de extermínio ainda estava em vigor, assinado com o selo do rei, e nenhuma lei persa podia ser revogada. O povo judeu continuou sob ameaça de morte. Ester, mais uma vez, se prostrou diante do rei. Desta vez não era pela sua vida, mas pela vida de toda a sua família. Com as lágrimas contidas e o coração aberto, ela implorou ao rei que permitisse uma solução. Mordecai foi chamado, e o anel real, que antes pertencia a Amã, foi colocado em sua mão. O mesmo homem que planejou a destruição do povo judeu foi substituído por um deles. Um novo decreto foi escrito. Os judeus poderiam se defender de seus agressores. A história não foi apenas revertida, ela foi redimida. O destino que havia sido escrito na morte, agora foi reescrito na esperança. O novo decreto foi copiado e enviado para todos os cantos do reino, da Índia à Etiópia. Homens a cavalo, em corcéis reais, partiram a toda velocidade para levar as boas novas. Cada letra continha vida, cada mensageiro um sinal de salvação. Quando os judeus leram o novo decreto, seus corações se encheram de alegria e alívio. Pela primeira vez em meses, a sombra da morte estava se dissipando. Em todas as cidades onde a carta chegou, os lares judeus ficaram cheios de alegria. Banquetes foram realizados, lâmpadas foram acesas e as pessoas se abraçaram em lágrimas. O que o inimigo havia planejado para a destruição, Deus transformou em vitória. O dia da dor foi marcado, mas agora seria lembrado como o dia do grande resgate. Quando chegou o dia marcado, os inimigos dos judeus se levantaram violentamente, mas foram confrontados por um povo preparado e apoiado pelo decreto real. Não foi uma batalha fácil, mas foi justa. Os judeus se defenderam bravamente, protegendo suas famílias. E muitos povos temeram tocá-los, pois o medo do Deus de Israel havia caído sobre eles. Mordecai, agora vestido de azul e branco, foi proclamado segundo em comando do reino, e sua fama cresceu por todas as províncias. Ester, a órfã que se tornou rainha, escreveu seu nome na história com a tinta da coragem e da fé. O inimigo foi derrotado, a justiça prevaleceu e o povo celebrou um novo começo. Um novo feriado nasceu, Purim, uma memória eterna de como Deus transforma a ameaça em honra. O tempo passou, mas a lembrança do que aconteceu não desapareceu.
Todos os anos, quando chegavam os dias marcados pelo antigo édito de morte, os judeus se reuniam não para lamentar, mas para lembrar a vitória. Eles jejuaram, oraram, leram os pergaminhos de Ester e celebraram Purim com alegria e generosidade. Era mais que uma tradição, era um altar de gratidão. As famílias contaram as crianças como uma rainha corajosa arriscou tudo por seu povo. Como Deus, embora não explicitamente mencionado nos escritos, movia-se entre as sombras com precisão divina. Em cada lar, em cada canto do reino, o eco do milagre permanecia vivo. A história de Ester não pertencia mais apenas ao passado. Tornou-se, ano após ano, uma chama que acendeu a fé. Mas a história de Ester não é apenas uma vitória política ou uma celebração cultural. É um ensinamento eterno sobre o poder de uma vida entregue. Ester não buscou o trono. Foi trazida a ele por circunstâncias que pareciam além de seu controle. Mas quando chegou o momento decisivo, ela não fugiu. Ele ficou. Ele se posicionou e se tornou um instrumento de salvação. Não foi sua beleza nem sua posição que mudou a história. Era a sua fé, sua coragem, sua disposição de dizer: se eu perecer, que eu pereça. Cada geração precisa de uma Ester. Alguém que não fica quieto quando o perigo se aproxima. Alguém que intercede quando os outros tremem. Alguém que acredita que, mesmo no silêncio, Deus continua a trabalhar. Hoje, enquanto o mundo passa por dias de confusão e escuridão, o espírito de Ester continua a falar. Isso nos lembra que o propósito muitas vezes é revelado em meio à crise, que cada posição que ocupamos, cada espaço onde estamos, pode ser palco de um ato de redenção. Talvez você, assim como Ester, não tenha pedido para estar onde está, mas se você está lá, há um propósito. Deus não comete erros. E embora seu nome não apareça na superfície da história, sua mão escreve cada linha do invisível. Ester nos chama para acordar. Vamos nos posicionar. Acreditar que há mais além do medo. Confiar que quando tudo parece perdido, o Criador ainda tem a última palavra. Ester não salvou somente seu povo. Ela mostrou o que é obediência em tempos de crise. A história dela nos lembra que mesmo quando nos sentimos sozinhos, inseguros ou deslocados, podemos fazer parte de algo muito maior. Ela não foi coroada para sua própria glória, mas para cumprir uma missão eterna. Deus escolheu um órfão para se tornar a voz daqueles que não podiam falar. Ele usou a fraqueza para mostrar sua força. Ester se tornou a personificação de um povo que havia sido perseguido, mas não destruído. Silenciados, mas não derrotados. Sua coragem deixou uma marca que ressoa até hoje. Ela se manteve firme quando poderia ter fugido. E porque foi mantido, milhões viveram. Cada geração precisa se lembrar de Ester. A história deles não pode ser reduzida a um conto do passado. É um chamado urgente ao presente. Quem se levantará hoje quando os outros permanecerem em silêncio? Quem será o instrumento de justiça em meio a sistemas corruptos? Quem usará a sua posição, não importa quão pequena ou grande, para defender os fracos? Ester nos confronta, nos inspira e nos impulsiona. Porque não basta admirá-la, somos chamados a imitá-la. Não se trata de esperar o momento perfeito, mas de dizer sim quando Deus nos chama em meio ao caos. Assim como ela, podemos ser um canal de salvação, mesmo que tremamos ao dar o passo. E agora, ao terminarmos esta história, abrimos nossos corações em oração. Deus, dos tempos antigos e de hoje, suscita em nós o espírito de Ester. Dê-nos a coragem de falar quando o silêncio for confortável. Ensina-nos a interceder mesmo quando o preço for alto. Que possamos reconhecer que não estamos onde estamos por acaso, mas por um propósito. Olhem para cada um de vocês que ouve esta mensagem. Deixe-os sentir seu chamado. Deixe-os ouvir sua voz entre as linhas.
Deixe-os saber que ainda há planos em andamento, mesmo quando eles não virem você trabalhando. E como Esther, que possamos dizer, porque desta vez eu vim. E viva isso com todo o seu coração. O eco da coragem de Esther ainda ressoa nos cantos da alma humana. Toda vez que alguém defende a verdade em meio ao medo, ele vive. Toda vez que uma mulher se levanta para falar, para liderar, para interceder, a história de Esther se repete. Seu legado não está preso dentro das paredes de um antigo palácio persa. Está batendo nas igrejas, nas ruas, nas casas onde alguém decide não desistir. Porque Esther representa aqueles que não têm nome nem posição, mas que, ao responderem ao chamado de Deus, são elevados a lugares de influência. Ela não foi a única rainha do império, mas foi a única cuja fé transformou a história de uma nação inteira. Não foi sua coroa, mas seu coração que fez a diferença. Há algo profundamente profético na vida de Esther. Ela foi colocada em um tempo de escuridão, não para se esconder, mas para ser uma lâmpada. E assim é com você. Talvez você ainda não perceba o propósito do que está vivenciando. Talvez você se sinta impotente, sem voz, sem lugar. Mas assim como Deus usou uma mulher órfã e exilada para mudar o destino de um povo, Ele também pode usar você. Você não foi esquecido. Você não está fora do plano. O silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. Ele está preparando o seu cenário. Esther esperou, confiou e no momento exato agiu. Chegou a sua hora e o seu também virá. O chamado de Esther atravessa os séculos e toca o nosso presente. É um sussurro do céu que diz: não é coincidência que você esteja vivo hoje. Em meio a tanto caos, tanta dor e confusão, ainda há trabalho a ser feito. Você faz parte do projeto divino. Você está onde está para um momento como este. Que a fé de Esther seja despertada em você. Deixe que a coragem dele seja sua motivação. Que a história dele o coloque de joelhos e você diga: aqui estou, Senhor. Usa-me, porque enquanto o mundo clama por justiça, por esperança, por redenção, Deus ainda está ressuscitando Esther. E você pode ser um deles. Esther não foi apenas uma rainha que salvou seu povo. Ele era um reflexo vivo do caráter de Deus. Justo, estratégico, compassivo e fiel. Cada movimento que ele fazia dentro do palácio era comandado por Deus. Cada decisão, cada silêncio, cada palavra dita diante do rei foi tecida pela mão invisível do Todo-Poderoso. Ela não estava buscando glória pessoal. Sua motivação era o bem dos outros, o cumprimento do propósito eterno. E foi isso que o tornou realmente ótimo, porque os céus não celebram coroas, mas corações rendidos. Esther nos mostra que o mais poderoso no reino de Deus não é a força humana, mas a obediência total à voz divina. E assim como Esther ficou diante do rei humano com medo e tremor, nós também podemos ficar diante do Rei Eterno, com reverência, mas com confiança. Ela quebrou protocolos, arriscou a vida, mas encontrou favor. Você também pode encontrar favor diante de Deus. Você não precisa de títulos, nem de linhagem, nem de perfeição. Somente um coração disposto. Esther não se tornou rainha por acaso. Foi moldado pela adversidade, temperado no fogo do anonimato e revelado no momento perfeito. Sua história é a prova de que o que parece esquecimento, muitas vezes, é treinamento. E o que parece levar tempo é apenas o relógio de Deus calibrando a hora exata. Chegamos ao fim desta história, mas não ao fim da chamada, pois o espírito de Esther continua a soprar sobre aqueles que têm ouvidos para ouvir. Hoje, há Esther sendo formadas em segredo, preparadas em meio à dor, criadas em meio ao silêncio. Não é o fim, é o começo de algo novo. Que a chama que iluminou o coração de Esther também ilumine o seu. Que você consiga dizer sim ao propósito, mesmo que não veja o mapa inteiro.
que a sua vida também se torne um testemunho, uma resposta, uma esperança para os outros. Porque, como nos dias de Ester, Deus ainda está escrevendo histórias de redenção por meio daqueles que ousam confiar nele. A história de Ester não foi escrita para entreter, mas para despertar, para lembrar aos esquecidos que Deus não fechou o livro de suas vidas, dizer ao órfão, à mulher invisível, ao estrangeiro: tu também podes ser chamado. Ester não nasceu sabendo quem era, mas descobriu seu propósito no caminho da obediência. Esse é o convite de hoje. Caminhando, mesmo sem saber para onde o caminho leva. Confie, mesmo quando o palácio parece inacessível. Porque quando Deus chama, Ele também qualifica. Ele abre portas que nenhum homem pode fechar. Ele levanta o anônimo do pó e o coloca entre os príncipes. Ester foi o sinal de que o céu não precisa de protocolos humanos para manifestar sua glória. E enquanto muitos se lembram de Ester como rainha, Deus se lembra dela como intercessora. Seu maior poder não era a coroa, mas seu clamor. Antes de entrar no trono do rei, ela entrou no trono da graça. Rápido, ouro, ele gritou. E foi esse grito que comoveu céus e terra. Hoje, há portas fechadas esperando que uma voz se levante. Há decretos obscuros esperando por qualquer um que ouse orar. Há aldeias inteiras à espera de que uma única mulher, um único homem, diga: se eu perecer, que eu pereça. Essa é a fé que transforma a história. Essa é a fé que o céu honra. Ester nos deixa um legado que arde como fogo no coração daqueles que creem. Ela não foi escolhida apenas para o seu tempo, mas também como um sinal para o nosso. Sua voz ainda ressoa em cada geração que se recusa a ser silenciada. A coragem deles ainda inspira aqueles que enfrentam gigantes invisíveis. Sua fé ainda nutre aqueles que estão prestes a desistir. E seu Deus, o Deus que a criou, continua vivo. Ele continua falando. Ele continua escolhendo. E talvez, agora mesmo, enquanto você assiste a este vídeo, Ele esteja chamando seu nome. Você responderá como Ester. Você ousará dizer: estou aqui para um momento como este? Se fizer isso, esteja preparado. Porque assim como Ester, sua história também será lembrada. Ester não foi apenas uma história escrita em tinta num pergaminho, mas com lágrimas, decisões difíceis e silêncios dolorosos. Cada cena da vida dele também pode ser uma cena da sua. Quantas vezes você se sentiu invisível, sem voz, em uma terra estranha? Quantas vezes você sentiu que sua história não importava? E, no entanto, Deus tem preparado você em segredo. Ester nos ensina que anonimato não é abandono. Essa dor pode ser um prelúdio para um propósito. O que parece exílio pode, na verdade, ser uma plataforma para a realização do eterno. Sua história não é estranha, é um espelho, é um testemunho vivo de que Deus transforma destinos. Se você também passou por processos longos e silenciosos, se sente encurralado, invisível, lembre-se, foi assim que Ester também começou. O que mudou sua história não foi o acaso, mas a decisão de se manter firme na fé. Deus não precisa que você seja forte, famoso ou perfeito. Tudo o que precisa é do seu sim. E se Ele fez isso com Ester, Ele pode fazer isso com você. Que esta mensagem não permaneça apenas em sua mente, mas que ela desça em seu espírito como fogo. Porque o tempo de se esconder acabou. O tempo do silêncio já passou. Agora é hora de tomar uma posição. Dizer com firmeza: eu nasci para este momento. Assim como Ester foi uma voz para seu povo, você também pode ser uma voz para aqueles sem esperança. Esta história não termina aqui. Hoje, você é o próximo capítulo. Permita que Deus escreva em você uma história de redenção, de poder, de vitória.
E quando as dúvidas vierem, quando o medo sussurrar que você não pode, lembre-se da voz que ecoou no fundo do coração de uma órfã que se tornou rainha. Talvez você tenha nascido para este tempo. Que essa voz ressoe em você também, porque a sua história, assim como a de Esther, pode mudar destinos eternos. Senhor, hoje estamos diante de Ti como Esther, às vezes sem forças, às vezes sem voz, às vezes sem entender os caminhos que percorremos. Mas hoje reconhecemos que nada foi em vão, que cada lágrima, cada silêncio, cada noite escura estava preparando algo maior. Senhor, desperta em nós a coragem de Esther, que possamos dizer sim, mesmo quando temos medo, que possamos jejuar, clamar, crer, mesmo quando o decreto parece assinado. Que possamos nos erguer do anonimato, da dor e do abandono e caminhar em direção ao propósito eterno que você escreveu para nós. Use nossas vidas para trazer salvação, esperança e justiça. Use a nossa voz, mesmo que ela trema. Use nossos corações, mesmo que estejam partidos. Porque assim como Esther, queremos ser instrumentos em Tuas mãos. Aqui estamos, Senhor, a essa altura, para esta chamada, para você. Amém. Se esta história tocou seu coração, não vá embora sem deixar seu comentário. Inscreva-se no canal para receber mais mensagens de cura da alma. Curta o vídeo se ele te abençoou de alguma forma. Comente abaixo qual parte mais te impactou. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser lembrado de que não foi esquecido por Deus, porque há muitas Esther por aí, e esta palavra pode acender um fogo em seus corações. Vejo vocês no próximo vídeo. Deus o abençoe.